O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos pecados. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, celebrando esta quinta-feira da 18ª semana do tempo comum, a liturgia de hoje nos convida, a todos nós, a refletirmos no nosso coração interiormente sobre como está e como é a nossa relação com o Senhor. Como nós estamos com Deus e, consequentemente, com os irmãos e irmãs. Como nós nos comportamos como discípulos e discípulas de Jesus. Nós ouvimos a primeira leitura de hoje do livro dos Números, que vai nos narrar lá do Antigo Testamento como era que estava a caminhada do povo rumo à terra prometida,
Lembremos-nos bem que este texto, este fato que hoje a primeira leitura nos narra, está logo após a libertação do povo hebreu das mãos de Faraó. Eles aí já tinham caminhado boa parte do deserto, inclusive já tinham atravessado o Mar Vermelho e estavam, pós-travessia do Mar Vermelho, caminhando pelo deserto até chegar à terra prometida. Mas, minha gente, não é de agora que, infelizmente, nós somos um povo de cabeça dura. Somos um povo de cabeça dura. Somos um povo inconformado com o que Deus realiza em nós e conosco, em nosso meio. Somos um povo que murmura mais do que agradece. Vejam só, nesta leitura de hoje, o que aconteceu? O povo de Deus, lá do Antigo Testamento, havia passado nada mais, nada menos que 4 séculos, 400 anos escravo no Egito. Olha, é um tempo bom. 4 séculos. E eles, durante todo esse período, clamando a Deus, pedindo ao Senhor Deus que enviasse o libertador, que enviasse aquele que iria libertá-los das mãos de Faraó, da opressão do Egito, da escravidão. Deus ouve a prece do seu povo e envia Moisés. E o Faraó, como a gente sabe, endureceu o coração e vieram aquelas chamadas pragas do Egito, não é? Até que Deus, aliás, o Faraó libertou o povo. E lá se vai o povo caminhando pelo deserto. Quando chegam diante do mar, como se já não bastasse Deus ter libertado o seu povo, aí o pessoal disse, e agora Deus vai, abre o mar. O povo atravessa a pé enxuto. Quando vem Faraó, fecha o mar, morre os cavalos e cavaleiros de Faraó. E o povo de Deus continua. Mas é um povo de cabeça dura, um povo que murmura demais. Quando caminharam um bom tempo no deserto, aconteceu isto aqui de hoje. Quando eles chegaram no deserto de Sim, no primeiro mês, olha, não demora muito para a gente reclamar não, viu? Foi o primeiro mês logo, depois que saíram do Egito. 400 anos o povo pedindo a libertação. Deus libertou. No primeiro mês que estava livre, começou, olha. O povo chamou Moisés, se juntou contra Moisés, contra Arão. Fizeram, como diz aqui a mesma palavra de Deus, se levantaram em motim, veja, em conluio contra Moisés e contra Arão. Aí começou: antes tivéssemos morrido, quando morreram nossos irmãos, para que trouxeste a comunidade do Senhor a este deserto? Para morrermos nós e nossos animais? Ô povinho malagradecido danado, ô cabecinha dura, né? Para que trouxe a gente aqui? Para que nos fizeste, olha, por que nos fizeste sair do Egito e nos trouxeste a este lugar detestável?
E não se pode semear, não se produz figueira, vai logo querendo luxo. Olha, não produz nada, não produz figueira, nem vinhas, já estavam querendo uva, vinhos, né? Nem romãzeiras, nem tem água. Muitas vezes, irmãos e irmãs, a gente é assim. Aquele povo estava com o coração tão fechado à ação de Deus, que não enxergaram a libertação que Deus havia feito com eles. Só sabiam reclamar, só sabiam murmurar, só sabia botar defeito. Depois de 400 anos de escravidão, quando Deus liberta, no primeiro mês, olha, começa as murmurações, não é? Às vezes a gente é assim também. Se chove, reclama. Se faz sol, reclama também. Se fica aquele período nublado, também se reclama, porque nem está chovendo, nem está fazendo sol, está nublado, o tempo não se decide, né? Morra logo, criatura, de uma vez. Nada está lhe agradando mais, pelo amor de Deus, né? Aí hoje o povo foi desse mesmo jeito. Agora veja, minha gente, como Deus, Ele é este Pai, rico mesmo em misericórdia para conosco. Veja que, diante daquelas lamentações todas, diante daquele coração tão mal agradecido, Moisés e Arão saíram, deixaram o povo lá, reclamando, que se eles fossem ficar lá, olha, só ia continuar ouvindo reclamação, só ia continuar ouvindo murmuração, só ia ficar ouvindo gente insatisfeito. Aí eles fizeram, olha, fique aí com a reclamação de vocês, e eles saíram, foram lá para a montanha, foram rezar, pedir a Deus, com certeza, eu acho que paciência para lidar com aquela situação. E ali se prostraram, como disse a leitura, se prostraram, rezaram. E Deus, minha gente, disse: Moisés e Arão, desçam. Quando chegar lá, reúna o povo de frente a uma pedra e bata 2 vezes com seu cajado. E assim foi que Moisés e Arão fizeram. Quando desceram, reuniu o povo todinho na frente de uma pedra bem grande, disse: olha, aí pegou o cajado por 2 vezes, bateu na pedra e, como disse a leitura, jorrou água em abundância. Veja, minha gente, este sinal que Deus fez para com o seu povo é muito forte. A água, como nós sabemos, ela é fonte de vida. A água é fonte de vida. Onde tem a água, tem vegetação. Poderia ter as romãzeiras, poderia ter vinhas, poderia ter vegetação, poderiam semear, poderiam beber, poderiam se banhar, poderiam lavar suas vestes. Quem sabe até lavar a língua de tanta reclamação, né? Quem sabe? E estavam ali, e foi naquela hora, meu irmão, minha irmã, que quando aquele povo bebeu daquela água, tal, usufruiu, aí Deus também disse: pronto, Moisés, por causa da reclamação deste povo, nenhum deles entrará na terra prometida. Veja que tristeza, minha gente. Por causa da reclamação, por causa da murmuração, por causa de ficar se prendendo a coisas bestas, ao invés de confiar na misericórdia de Deus, ao invés de confiar em Deus, que nunca falhou,
Aquele povo ficou se apegando, olha, a coisinhas poucas, a coisinhas bestas, a, como a gente diz hoje no popular, a picuinha daqui, a picuinha dacolá, e isso daqui, reclama disso, e reclama daquilo, e isso não presta, isso não está... O que foi que no final das contas aconteceu? Perderam a terra prometida. Perderam de entrar, de tomar posse daquilo que eles tanto almejaram. A gente também tem que tomar cuidado, que isto não só aconteceu com este povo de Deus do Antigo Testamento, não. Pode acontecer comigo e com você, com cada um de nós. Quando a gente, irmãos e irmãs, fica se detendo, fica preso a uma coisinha e outra, e se esquece de olhar as grandes obras, os grandes feitos que Deus realiza em nosso meio, a gente acaba perdendo a graça de Deus. A gente acaba perdendo até mesmo a eternidade, o céu. E no céu não vai ter lugar para reclamar não, viu? Quem gosta muito de reclamar, de murmurar, no céu não vai ter lugar para isso não. Não é? Cuidado, olha, que esse povo no Antigo Testamento perdeu de entrar na terra prometida por causa disso. Por besteira, por reclamação, por murmuração, por falta de fé, por falta de confiança na misericórdia e no amor de Deus. Perderam, não entraram. Quando a gente vai pegar, por exemplo, o mapa da Bíblia do Antigo Testamento, a gente vê que onde aconteceu este fato, em Meriba, de lá para a terra prometida, caminhando, claro, no deserto, daria mais 15 dias de viagem, somente 15 dias. Mas por causa dessa murmuração do povo, eles caminharam pelo deserto 40 anos. Por isso que nenhum daqueles que ali estavam entrou na terra prometida. Quem entrou foram os filhos, os netos que foram nascendo no percurso, na caminhada. Mas aquele povo não. Morreram no deserto, perderam-se pelo deserto, em meio à aridez do deserto, ali mesmo ficaram, por causa da aridez do coração deles. Então, meus irmãos e irmãs, é o tempo de a gente refletir. Vocês estão tendo essa oportunidade maravilhosa, destes 9 dias de oração, de reflexão, de celebrações. Estão vivenciando este retiro espiritual. E é o tempo de a gente, diante dessa liturgia de hoje, a gente se perguntar: como é que está a minha vida diante de Deus? Diante da minha comunidade, diante dos irmãos e irmãs. Será que eu estou como esse povo aqui do Antigo Testamento, de murmurar, de reclamar, nada para mim está bom? Sou aquela pessoa azeda para tudo, de tudo reclamo. É o tempo de a gente refletir. Deus é este, meus irmãos e irmãs, que está disposto até a tirar água de pedra por nós, por mim, por você, por aquele povo de cabeça dura, por aquele povo que murmurava, por aquele povo que reclamava, que não se satisfazia com nada. Deus tirou até água de pedra, de algo sem vida, como é uma pedra. Deus dali fez jorrar a vida para aquele povo, e aquele povo mesmo assim permaneceu com o coração fechado, com o coração duro. Como está
nossa relação para com Deus? Como está nosso relacionar-se com Deus? E isto nós vimos que também no Evangelho voltou a se repetir. Nós vimos hoje, a gente deve ser muito grato ao evangelista, que nos retratou a figura dos apóstolos de Jesus como eles são. Não é? Não são perfeitos, não eram homens perfeitos, assim como nós também não somos. Hoje no Evangelho é uma prova clara disso. Jesus que reuniu os seus discípulos e perguntou: o que é que dizem os homens que eu sou? E foi aquela primeira resposta: é João Batista, é Elias, Jeremias, um dos profetas. Embora tivessem confundido Jesus, ou confundissem Jesus com pessoas importantes, os profetas, mas precisavam a maior convicção. Jesus vai e pergunta aos discípulos: e vocês, o que é que dizem? Porque mesmo que o povo não tivesse noção de quem era Jesus, aqueles que estavam caminhando com Jesus tinham por obrigação de saber. Pedro dá uma resposta primeira muito bem dada: és o Messias, o Filho de Deus vivo. Aí é quando a gente deve prestar atenção na resposta de Jesus para Pedro. Jesus vai dizer assim: Pedro, parabéns, feliz és tu. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí mais adiante, Jesus começa a explicar aos mesmos discípulos que ele, por ser o Messias que Pedro disse, ele iria sofrer, ser rejeitado, ser morto, crucificado, mas iria ressuscitar. E foi um espinho na garganta. O mesmo Pedro que enalteceu Jesus, chamou ele de lado e disse: não, isso aí não, Senhor, que isso nunca te aconteça. O mesmo Jesus vai olhar para o mesmo Pedro e dizer: vai para trás, Satanás. Momentos depois Jesus diz: vai para trás, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Não pensa essas coisas de Deus, e sim as dos homens. Ah, meus irmãos e irmãs, como a gente deve voltar a refletir como está a minha relação com Deus e com os irmãos. Que pedra eu estou sendo no reino de Deus? Que pedra eu estou sendo na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Que pedra eu estou sendo na minha comunidade, na minha paróquia, na minha casa, na minha família, na vida do meu irmão? Eu estou sendo aquela pedra que faz crescer, aquela pedra que edifica, como Jesus falou primeiro a Pedro? Ou eu estou sendo aquela pedra de tropeço? Pedro, no momento, foi aquela pedra que fez crescer, mas depois não mais pensou as coisas de Deus, queria pensar as coisas dos homens, queria colocar a si mesmo acima de Jesus, queria colocar a si mesmo, aos seus desejos, acima da vontade de Deus. Passou a ser uma pedra de tropeço. Que pedra estamos sendo no reino de Deus? Pedra de crescer ou pedra de tropeço? Uma pedra sem vida
como aquela no deserto, ou uma pedra que faz jorrar a vida, a água viva que é Jesus? Estamos celebrando, vocês estão celebrando esta grande santa na vida da nossa igreja, Santa Clara, né? Ela é um grande sinal, é uma grande pedra que faz crescer, que edifica a toda a igreja, a todos nós, com o seu exemplo, com o seu testemunho. Como hoje a gente rezou na oração inicial desta Santa Missa, pedindo a Deus que, venerando Santa Clara, possamos imitar o seu exemplo, possamos imitar a sua vida. Senão fica só mais uma festa de Santa Clara e por isso mesmo fica. Se a gente não imitar o exemplo de vida, o testemunho de vida de Santa Clara, qual a finalidade de estarmos aqui reunidos durante esses dias? Santa Clara é esta que nos apresenta, como a gente vê em sua imagem, nos apresenta Jesus na Eucaristia. Ela, podemos dizer, é esta pedra que nos mostra aquele que é a fonte de água viva, como vimos na primeira leitura de hoje. Então, meus amados irmãos e irmãs, que neste dia de hoje e desta festa, a gente aprenda a reclamar menos, a não viver de murmurações, a sermos um povo agradecido ao Senhor. Temos muito mais que agradecer do que reclamar. Sermos um povo agradecido a Jesus por tantas coisas que Ele nos faz, para que a gente não perca a graça de Deus, para que a gente não perca as bênçãos de Deus por nossas murmurações bestas e sem sentidos. E que nós, desta festa, aprendamos a ser, como Santa Clara, como São Pedro, uma pedra de edificação e não uma pedra de tropeço na vida do irmão, na vida da comunidade, na vida da família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.